Ninguém acorda num dia diferente. A mudança não tem data marcada, não tem aviso, não tem fanfarra. Ela acontece em silêncio, debaixo da superfície, enquanto você está ocupado achando que nada está mudando. E aqui está o que ninguém te conta sobre isso. A versão de você que existe daqui a 5 anos não vai ser resultado de uma grande decisão. Não vai ser o fruto de um momento épico, de uma virada cinematográfica, de uma resolução de ano novo que durou 3 semanas. Ela vai ser o resultado de coisas pequenas, tão pequenas que você nem vai perceber que estava construindo algo enquanto as fazia, ou destruindo, porque hábitos não pedem permissão. Eles não anunciam o que vão fazer com você. Eles trabalham em silêncio, no escuro, dia após dia, moldando quem você é antes de você perceber que está sendo moldado. A questão não é se você tem hábitos. Você tem. Todos têm. A questão é, quais são os seus e para onde eles estão te levando? Fica comigo até o final, porque o que eu quero te mostrar hoje não é uma lista de rotinas matinais. Não é um checklist de produtividade. É algo mais profundo do que isso. Algo que vai fazer você olhar para o seu dia de hoje de uma forma completamente diferente. Quero te apresentar Lucas. Lucas tem 31 anos. Ele não é uma pessoa ruim. Pelo contrário, ele é esforçado, tem sonhos, quer mais da vida. Só que toda vez que ele olha para onde está e para onde queria estar, a distância parece a mesma. Como se ele estivesse numa esteira, se movendo muito, chegando no mesmo lugar. Lucas não tem hábitos destrutivos óbvios. Não usa drogas, não é irresponsável. Paga as contas em dia. Mas Lucas tem hábitos invisíveis. Ele acorda e antes de colocar os pés no chão já está com o celular na mão. 15, 20 minutos rolando o feed. Notícias, memes, stories. Comparação silenciosa com a vida dos outros. No caminho para o trabalho, podcast tocando no fundo, mas ele não está ouvindo. Está ruminando, pensando nos problemas, repetindo mentalmente conversas que já aconteceram. Durante o dia, toda vez que surge um desconforto, ele pega o celular, não por necessidade, por reflexo, para não sentir. À noite, série até a meia-noite, não porque quer assistir, porque dormir exigiria ficar sozinho com os próprios pensamentos. Lucas não faz nada de errado, mas Lucas está sendo moldado, todo dia, em silêncio. E o pior, ele não percebe. Aqui está a verdade que a maioria das pessoas nunca ouviu sobre hábitos. Você não tem hábitos ruins porque é fraco. Você não tem dificuldade de criar hábitos bons porque falta disciplina. Você tem os hábitos que tem porque eles foram construídos por uma lógica muito mais antiga, muito mais primitiva do que qualquer força de vontade que você possa mobilizar. A sua mente subconsciente opera por repetição. Ela não julga se o que você repete é bom ou ruim para você. Ela simplesmente capta o que se repete com mais frequência e começa a executar no automático. É eficiência. É o sistema nervoso economizando energia. É a sua biologia fazendo exatamente o que foi programada para fazer. O problema é que você foi programado, em grande parte, por acidente, por padrões que a sua família repetia, por mecanismos de defesa que você desenvolveu quando criança para lidar com dor, com medo, com rejeição, por um ambiente que recompensava certas respostas e punia outras, e esses padrões foram ficando, foram virando hábitos, foram virando personalidade, foram virando destino. Jung sabia disso. Ele dizia que enquanto você não torna consciente o que está no inconsciente, ele vai dirigir a sua vida e você vai chamar de destino. Pensa na força disso. Você não escolheu a maioria dos seus hábitos. Eles escolheram você. E a menos que você os traga para a luz da consciência, eles vão continuar dirigindo em silêncio, com você sentado no banco de trás achando que está no controle. Mas aqui está onde a história vira. Porque o mesmo mecanismo que te aprisionou pode te libertar. Se a mente subconsciente opera por repetição, então repetições novas criam realidades novas. Se o sistema nervoso aprende por hábito, então você pode reescrever o que ele executa no automático. Não de um dia para o outro, não com força de vontade, com algo muito mais poderoso, com arquitetura. Vou te explicar o que isso significa.
Os hábitos que mudam uma vida não são, quase nunca, os hábitos óbvios. Não são as grandes ações heróicas que você tenta manter por uma semana e abandona. São os micromovimentos, as decisões minúsculas que você repete tanto que um dia você nem sabe mais que está fazendo uma escolha. Você simplesmente é. 1 minuto de silêncio antes de pegar o celular pela manhã. Uma pergunta diferente ao acordar. 5 respirações profundas antes de reagir. Um copo de água antes de qualquer coisa. Fechar o computador no mesmo horário todos os dias. Parecem bobagens, eu sei, mas não são. Porque cada uma dessas ações, quando repetida com intenção, está mandando um sinal para a sua mente subconsciente. E o sinal é este: eu não sou mais o mesmo. Eu sou alguém que faz isso. Eu sou alguém que se cuida, que tem limites, que está construindo algo. E a identidade começa a mudar, devagar, em silêncio. Vamos falar sobre os hábitos que mudam a vida antes de você perceber que estão mudando. Não são os que aparecem nos perfis de produtividade. São os que ninguém posta, os que não rendem foto, os que acontecem entre você e você mesmo. O primeiro é o hábito da atenção ao despertar. Os primeiros minutos depois que você acorda são os mais impressionáveis do seu dia. O estado hipnagógico, entre o sono e a vigília, deixa o subconsciente altamente receptivo. O que você coloca nessa janela vai tingir as horas seguintes de uma forma que você nem vai perceber. A maioria das pessoas coloca ansiedade, urgência, comparação, ruído. Pessoas que mudam sua vida em silêncio colocam intenção. Uma pergunta simples: quem eu escolho ser hoje? Uma imagem mental de como querem se sentir. 1 minuto de silêncio antes de deixar o mundo. Entrar. Não é meditação de 1 hora. Não precisa ser. É um ato de soberania sobre a própria mente. O segundo é o hábito da presença no desconforto. Sabe aquele impulso de pegar o celular quando você está entediado? De comer quando não está com fome? De fugir para qualquer coisa que tire você de dentro de você mesmo? Esse impulso tem um nome: evitação. E toda vez que você cede a ele, você está treinando o seu sistema nervoso a fugir de si mesmo. Você está reforçando o hábito de não aguentar ficar, só não aguentar o silêncio, não aguentar sentir. Pessoas que se transformam em silêncio treinam a coisa oposta. Quando o desconforto chega, elas ficam. Por 30 segundos, 1 minuto. Só ficam. Respiram. Não resolvem, não anestesiam. Ficam. E cada vez que fazem isso, o sistema nervoso aprende que o desconforto não mata, que sentir é seguro e que do outro lado do desconforto geralmente está algo que você precisava encarar. O terceiro é o hábito do fim intencional. A maioria das pessoas passa o dia reagindo. O alarme toca, elas reagem. O chefe manda mensagem, elas reagem. O feed aparece, elas reagem. A vida vai acontecendo e elas vão respondendo, respondendo, respondendo. E à noite, exaustas, deitam sem saber muito bem o que fizeram com o dia. Existe um hábito silencioso que separa as pessoas que estão apenas sobrevivendo das que estão construindo algo. É o encerramento intencional do dia. Não precisa ser ritual elaborado. Pode ser 3 minutos. Uma pergunta: eu fui fiel a quem eu estou tentando me tornar hoje? Uma coisa que eu aprendi. Uma coisa pela qual sou grato. Isso não é otimismo barato. É reprogramação. Porque você está dizendo ao subconsciente, toda noite, qual é a história que você quer que ele guarde sobre esse dia. E o subconsciente, fiel como sempre, guarda. O quarto é o hábito da linguagem interna. Esse é o mais invisível de todos. E talvez o mais poderoso. O que você diz para si mesmo quando erra? Quando algo não sai como esperava? Quando você olha no espelho e não gosta do que vê? A voz interna que você usa para se falar não é neutra. Ela é um hábito. Um hábito que foi se formando ao longo de anos, construído com as palavras que outras pessoas usaram com você, com as críticas que internalizou, com os padrões que aprendeu sobre o que você precisa ser para merecer amor e aprovação. E essa voz está programando o seu subconsciente o tempo inteiro. Cada vez que você diz, sou um idiota, o subconsciente registra, idiota. Cada vez que você diz, nunca dá certo para mim,
o subconsciente registra. Nunca dá certo. Cada vez que você diz eu não sou capaz disso, o subconsciente registra não capaz. Não de forma poética, de forma literal. Ele capta a imagem, capta a instrução e começa a trabalhar para confirmar. Mudar esse hábito não é começar a se elogiar forçadamente no espelho. É algo mais honesto do que isso. É notar a voz, observar sem julgar e perguntar: isso é verdade? Ou é só o passado falando? Porque muitas vezes é só o passado. E o passado não precisa ser o roteiro do futuro. O quinto hábito é o da consistência sem plateia. Esse é onde a maioria das pessoas falha. Não porque não sabem o que fazer, mas porque fazem apenas quando alguém está olhando, ou quando estão animadas, ou quando sentem que vale a pena. Pessoas que transformam sua vida em silêncio fazem a coisa quando ninguém está vendo, quando não estão animadas, quando não sentem que vale a pena, porque entenderam que a emoção não é pré-requisito para a ação, que disciplina não é sentir vontade, que consistência é exatamente sobre continuar nos dias em que não tem nenhum motivo visível para continuar. É nesses dias que o hábito se consolida. É nesses dias que a identidade se instala. É nesses dias que parecem não ter importância nenhuma, que a vida está sendo escrita. E aqui chegamos à virada. Tudo o que eu te disse até agora pode soar como estratégia, como técnica, como um conjunto de práticas a adicionar no seu dia. Mas não é isso. É mais profundo. Hábitos não mudam comportamento. Hábitos mudam identidade. E identidade é a chave de tudo. Pensa em duas pessoas que estão tentando parar de fumar. Para a primeira, cada cigarro recusado é uma batalha. Eu estou tentando parar de fumar. Para a segunda, não é uma batalha. É simplesmente quem ela é. Eu não fumo. Mesma ação. Identidades completamente diferentes. A primeira está sempre lutando contra si mesma. A segunda está sendo si mesma. A questão não é o que você faz. A questão é quem você está se tornando enquanto faz. E isso acontece em silêncio. Cada hábito pequeno é um voto para uma identidade. Cada manhã em que você escolhe o silêncio antes do celular é um voto que diz: eu sou alguém que cuida da própria mente. Cada vez que você fica com o desconforto em vez de fugir, é um voto que diz: eu sou alguém que enfrenta. Cada noite em que você reflete antes de dormir, é um voto que diz: eu sou alguém que aprende. Votos acumulam, identidade se instala, realidade muda, não de uma hora para outra, em silêncio, como uma árvore que ninguém vê crescer, mas um dia está lá, sólida, enraizada, impossível de ignorar. Então agora eu te faço a pergunta que importa: para onde os seus hábitos de hoje estão te levando? Não os hábitos que você planeja ter, os que você realmente tem agora, os que você executa no automático, sem pensar, antes mesmo de fazer uma escolha consciente. Para onde esses hábitos te levam daqui a 1 ano? Daqui a 5? Se a resposta te agrada, continue. Se a resposta te incomoda, isso é um presente, porque desconforto que gera consciência é o primeiro passo de toda a transformação real. Você não precisa mudar tudo amanhã. Você não precisa virar outra pessoa da noite para o dia. Você só precisa começar a fazer escolhas que sejam votos para a pessoa que você quer se tornar. Um hábito, uma repetição, um dia, depois outro. Em silêncio, a vida começa a mudar. E um dia, você vai olhar para trás e não vai saber exatamente quando aconteceu. Não vai ter um momento épico para apontar. Não vai ter uma data marcada no calendário. Só vai perceber que é diferente, que algo mudou, que você é diferente. E vai entender finalmente que foi construindo isso o tempo inteiro, em silêncio. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E me conta nos comentários, qual hábito silencioso você sabe que está te moldando agora para o bem ou para o mal. Eu quero ler cada resposta